Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai desmontar uma ideia que, sei lá, quase todo mundo tem como certa, a de que o corpo humano é perfeitamente simétrico. Pegamos um mapa do nosso sistema circulatório e descobrimos que, na verdade, ele é uma obra de engenharia cheia de gambiarras geniais. É uma boa palavra. O lado direito e o esquerdo do nosso peito não são espelhos um do outro, sabe? Especialmente quando se trata das grandes tubulações que saem e chegam ao coração. A análise de hoje vai focar exatamente nisso, na surpreendente assimetria dos grandes vasos. É um ponto de partida excelente, porque a gente frequentemente imagina o coração como uma bomba e os vasos como canos retos, iguais para cada lado, mas a realidade é muito mais interessante. Bem mais. O coração não é um órgão isolado, né? Ele é o centro de uma rede de distribuição incrivelmente complexa. Entender por que um vaso do lado esquerdo é mais longo ou por que um tronco de artéria só existe de um lado, bom, isso é entender a lógica e a história do nosso desenvolvimento. Certo. Nossa missão aqui é mapear essas principais avenidas e entender por que a planta baixa delas é tão particular. Ok, vamos começar a desvendar isso. Se a gente vai mapear, comecemos pelo caminho de volta, o sangue que retorna ao coração. Estamos falando do sangue desoxigenado, né? Aquele que já entregou o oxigênio para as células e precisa ser recarregado. Isso. O principal coletor que traz o sangue da cabeça, pescoço e braços é a veia cava superior. Como ela é formada? Então, a formação da veia cava superior, a VCS, é um quebra-cabeça bem interessante. Imagina que de cada lado do pescoço desce uma grande veia, a jugular interna, que drenou o cérebro. E de cada braço vem outra, a subclávia. Certo, uma de cada lado. Exato. De cada lado, a jugular interna se une com a subclávia, formando uma veia mais calibrosa, chamada veia braquiocefálica. Braquiocefálica. O nome pode soar técnico, mas é bem literal, na verdade. Bráquio de braço e cefálico de cabeça. É a veia que junta o sangue do braço e da cabeça. Certo, então temos uma veia braquiocefálica direita e uma esquerda, e elas se juntam para formar a cava superior. Simples, né? Mas, olhando o diagrama aqui, tem algo que me parece estranho. A veia do lado esquerdo parece que dá uma volta enorme para chegar no mesmo lugar que a do lado direito. Por que essa complicação toda? Não seria mais, sei lá, eficiente se os dois lados fossem iguais? Essa é a primeira grande assimetria e a pergunta-chave. A veia braquiocefálica esquerda, ela é significativamente mais longa e quase horizontal, enquanto a direita é curtinha e quase vertical. É bem visível a diferença. A razão é puramente de localização. A veia cava superior não fica no centro do peito, ela fica do lado direito, desembocando no átrio direito do coração. Ah, entendi. Portanto, a veia braquiocefálica direita já está em casa, ela só precisa descer um pouquinho. A esquerda, por outro lado, precisa fazer uma longa travessia, cruzando a linha média do corpo por trás do osso do peito para encontrar a direita e juntas formarem a cava. Entendi. Então essa veia esquerda mais longa e atravessada, isso não a torna mais vulnerável? Tipo, ficar espremida entre outras estruturas, por exemplo? Exatamente. Essa é uma implicação clínica direta dessa anatomia. Por fazer esse trajeto mais longo pelo mediastino, que é o espaço central do tórax, a veia braquiocefálica esquerda pode ser comprimida por estruturas anormais. Com um tumor, algo assim? Isso, um tumor ou um aneurisma da aorta. Em casos graves de compressão, o retorno de sangue da cabeça e do braço esquerdo pode ser prejudicado, causando inchaço. É um exemplo perfeito de como uma característica anatômica normal pode se tornar um ponto de vulnerabilidade em certas doenças. Faz todo sentido. Certo, o sangue usado chegou, passou pelo coração, foi para os pulmões. E agora, o momento da verdade. O sangue novo, oxigenado, é ejetado com força total. E aqui entra a grande estrela do show, a aorta. A nossa principal autoestrada. Como funciona essa grande saída do sistema? A aorta sai do ventrículo esquerdo com uma pressão altíssima e faz uma curva para cima e para trás, que é o famoso arco aórtico. É desse arco que saem as artérias que vão levar sangue para a parte superior do corpo. E aqui a gente encontra a nossa segunda grande surpresa simétrica. Outra.
O primeiro ramo que sai do arco é uma artéria grossa chamada tronco braquiocefálico. Peraí, o mesmo nome das veias. Então a lógica é a mesma. Ele vai levar sangue para o braço e para a cabeça do lado direito. Exatamente a mesma lógica. Esse tronco sobe um pouco e se divide em duas. A artéria carótida comum direita, que vai para o pescoço e cérebro, e a artéria subclávia direita, que vai para o braço direito. Tá. Mas a grande questão é, esse é o único tronco que existe. Como assim único? Ué, e o tronco braquiocefálico esquerdo? Cadê? As artérias do lado esquerdo saem, tipo, direto da aorta? Parece que o engenheiro mudou de ideia no meio do projeto. É exatamente isso que acontece. Do lado esquerdo, não há um tronco comum. A artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda nascem como ramos independentes saindo diretamente do arco aórtico, um pouquinho depois do tronco braquiocefálico. Que curioso. Então, resumindo a configuração mais comum, o arco aórtico dá origem a 3 grandes vasos. Primeiro, o tronco braquiocefálico, que se divide para o lado direito. Segundo, a carótida comum esquerda. E terceiro, a subclávia esquerda. É um design assimétrico, por padrão. Nossa, é um mapa mental, assim, bem complexo de montar, né? Especialmente com essas assimetrias que são quase umas pegadinhas. Totalmente. Eu fico imaginando a dificuldade para um estudante de medicina não só decorar, mas entender a lógica tridimensional disso tudo na prática, sabe? Numa cirurgia ou, sei lá, interpretando um exame de imagem. Ah, sem dúvida. E é por isso que o aprendizado da anatomia vai muito além de só memorizar. É preciso visualizar, entender as relações espaciais e, o principal, aplicar esse conhecimento. Aplicar, exatamente. A melhor maneira de fixar uma matéria complexa como essa é resolvendo problemas, analisando casos clínicos e respondendo a questões que simulam situações reais, tipo as de prova de residência. Ah, claro, a prática. A prática transforma a informação em conhecimento útil de verdade. Falando nisso, para quem é estudante e está passando por esse desafio agora, uma dica. Entra em medcobe.com.br e baixa o app. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas e até flashcard para revisar em qualquer lugar. É uma ferramenta poderosa para transformar teoria em prática, né? Com certeza. Ok, retomando o nosso mapa. Já vimos a rede de retorno venoso com suas assimetrias e a complexa saída arterial da aorta. Mas falta o circuito intermediário, a viagem de ida e volta para os pulmões. Como o sangue vai para a estação de reabastecimento de oxigênio. Esse é o papel do tronco pulmonar. Ele é o grande vaso que sai do ventrículo direito do coração, carregando todo aquele sangue desoxigenado que chegou pela veia cava. Certo. Comparado à aorta, ele é um vaso mais curto e com paredes mais finas, porque só precisa bombear o sangue para os pulmões, que estão logo ao lado. Pouco depois de sair do coração, ele se divide, formando uma espécie de T. E esse T são as artérias pulmonares, uma para cada pulmão, imagino. Exato. Ele se bifurca na artéria pulmonar direita e na artéria pulmonar esquerda. É um caminho curto, mas absolutamente vital. É o início do que a gente chama de pequena circulação. O material que recebemos menciona um detalhe fascinante nesse ponto, uma estrutura que conecta o tronco pulmonar diretamente à aorta. Eles chamam de um fóssil da nossa vida no útero. Que história é essa? O que é fascinante aqui é que todos nós carregamos essa cicatriz anatômica. Trata-se do ligamentum arterioso, ou ligamento arterial. É um pequeno cordão de tecido fibroso, bem resistente, que une o início da artéria pulmonar esquerda ao arco da aorta. Ele não tem função circulatória no adulto, é só um vestígio. Um vestígio do que, exatamente? Do ductus arterioso, ou ducto arterioso. Durante a vida fetal, os pulmões não respiram ar, né? Eles estão colapsados e cheios de líquido. Certo. Então, não faz sentido mandar todo o sangue do lado direito do coração para eles. O ducto arterioso era um vaso sanguíneo funcional, um atalho, ou bypass, que desviava a maior parte desse sangue diretamente do tronco pulmonar para a aorta, pulando o circuito pulmonar. Ah, que interessante. Após o nascimento, com a primeira respiração do bebê, a pressão de oxigênio sobe drasticamente, o que sinaliza o fechamento desse canal.
Em alguns dias, ele se fecha completamente e se transforma nesse ligamento fibroso que a gente carrega para o resto da vida. Incrível. Então é literalmente uma peça do nosso motor fetal que foi desativada. E o que acontece se esse atalho não fechar depois que o bebê nasce? Isso causa algum problema? Causa sim. É uma condição chamada persistência do canal arterial, ou PCA. Se o ducto não se fecha, ele permite que o sangue oxigenado da aorta, que tem alta pressão, volte para a artéria pulmonar, que tem baixa pressão. O que sobrecarrega tudo. Exato. Esse fluxo extra sobrecarrega os pulmões e o lado esquerdo do coração. Clinicamente, isso pode gerar um som muito característico quando se ausculta o peito, um sopro contínuo, às vezes descrito como sopro em maquinaria. É um problema que frequentemente precisa ser corrigido, seja com medicação ou cirurgia. Essa conexão, mesmo que vestigial, entre a aorta e o tronco pulmonar, me leva a outro ponto: a posição do próprio arco aórtico. A forma como ele faz a curva parece ser algo bem específico. Existe um padrão? Sim, existe um padrão muito bem definido na grande maioria das pessoas, o que a gente chama de arco aórtico à esquerda. O que isso quer dizer? Isso significa que, depois de emergir do coração, o arco passa por cima da artéria pulmonar direita e, o ponto crucial, ele se curva para a esquerda, passando por cima do brônquio principal esquerdo, antes de começar seu caminho descendente pelo tórax. É como se ele abraçasse as estruturas centrais pelo lado esquerdo. Entendi. Então, se o padrão é curvar para a esquerda, existe a possibilidade de, em algumas pessoas, a aorta fazer a curva para o outro lado, como se estivesse numa rotatória na contramão. Existe, e é uma variação anatômica importante, chamada arco aórtico à direita. Nesses casos, a aorta se curva para a direita, passando por cima do brônquio principal direito. E isso causa algum problema? Embora possa ser um achado isolado e sem sintomas, frequentemente está associada a outras anomalias cardíacas congênitas. O problema maior surge quando essa aorta anômala, junto com outros vasos, forma um anel vascular completo ao redor da traqueia e do esôfago. Um anel? Ela prende a traqueia e o esôfago? Exatamente. Esse anel pode comprimir essas estruturas, causando sintomas como dificuldade para respirar, chiado no peito ou problemas para engolir, especialmente em bebês e crianças. Nossa! Isso mostra que a planta baixa da nossa anatomia não é só um detalhe acadêmico, né? O lado para o qual o arco se curva tem implicações funcionais e clínicas muito reais. Então, o que tudo isso significa? Desenhamos um mapa bem detalhado dessa engenharia. Vimos que o sistema de grandes vasos é definido por assimetrias inteligentes, não por falhas de projeto. Pois é, o principal é que entender essa anatomia é muito mais do que decorar uma lista de nomes. É apreciar a lógica do design corporal, a eficiência do fluxo e como variações que à primeira vista parecem pequenas, podem contar uma história imensa sobre o desenvolvimento, a função e a saúde de uma pessoa. Certo. Cada vaso, cada curva, cada simetria tem uma razão funcional ou uma história evolutiva por trás. Isso nos faz pensar. Se essa configuração padrão, com todas as suas assimetrias, é o normal, e já existem variações conhecidas como o arco aórtico à direita, que outras variações anatômicas sutis e perfeitamente funcionais a maioria de nós possui sem nunca saber? E como essas pequenas diferenças individuais, essa assinatura anatômica única de cada um, moldam silenciosamente a nossa saúde ao longo